Olá, eu sou Jordane Marques, instrutora e terapeuta Theta Healing, e hoje eu vim responder para vocês uma pergunta bastante comum entre os Theta Healing, se eles precisam parar de ver, parar de conversar, parar de aceitar a proteção dos seus mestres, dos seus mentores de outros planos. Para quem é da Umbanda, é comum vocês me perguntarem se a partir do momento em que você se torna Theta Healer, você precisa parar de ir na Umbanda, abrir mão de trabalhar com seus mentores, se daqui para frente você não vai mais ter conexão com os teus mestres, com os teus mentores, se você é filha de Ogum, se você não vai mais receber a proteção de Ogum. Da mesma forma, os meus alunos me perguntam se eles fecharam o corpo no santo, se agora que eles vão ser Theta Healers, se eles precisam abrir mão dessa proteção, como funciona isso? É sobre isso o vídeo de hoje. É exatamente o contrário. Essa dúvida que eles me trazem, essa pergunta que os meus alunos me trazem, ela é fruto das nossas crenças de que não era seguro ser quem nós éramos e que a partir do momento em que a gente vai para um santo, a gente tem que abrir mão do santo anterior. A partir do momento em que a gente vai para uma filosofia, que a gente tem que abrir mão da filosofia anterior. De onde vem isso? Simples. A gente teve que deixar de ser judeu para ser católico, para não ser morto. A gente precisou, para ser índio, né? A gente teve que deixar de rezar para o Deus Tupã, a gente teve que deixar de consagrar as nossas medicinas da floresta para ser catequizado pelos jesuítas, para poder entrar na igreja, receber pão da igreja e assim por diante. Assim como a gente... você vê a própria história de Jesus Cristo, que teve que lá na Bíblia fala que ele deixou de ser judeu e que ele se converteu através do batismo ao cristianismo, ao catolicismo, a Deus. Então, na história da humanidade, a gente teve que sempre rezar para um santo ou para o outro. A gente nunca pôde rezar para todos os mestres ao mesmo tempo. Então, nós aprendemos, por exemplo, que quando nós éramos escravizados na história antiga, que a gente deixava de rezar para os deuses da nossa tribo e que agora que a gente estava na outra tribo, a gente tinha que rezar para os deuses deles, porque senão eles iriam nos matar. A gente aprendeu que a gente tinha que abrir mão do nosso sobrenome para ter o sobrenome do marido. Então que a gente, e na Grécia, talvez você não saiba como isso funciona na Grécia. Um casamento na Grécia, então o noivo pegava a noiva e levava ela no colo em praça pública, levava até a casa dele. E dali para frente, ela não rezava mais para os deuses dela, que eram os ancestrais, os antepassados dela. Ela rezava para os deuses dele. Então vem daí a ideia de que nós adotamos o sobrenome do marido. Claro que tem outras coisas mais antigas ainda que fizeram com que a gente adotasse o sobrenome do marido. Mas, nesse momento, na Grécia politeísta, vários deuses, os meus deuses são os meus ancestrais. Então tinha um altar nas casas com os restos dos nossos ancestrais, cremação, então as cinzas, e a partir desses vasos com os restos dos nossos ancestrais, nós rezávamos para os nossos ancestrais. E a partir do casamento a gente ia para a casa do marido e rezava para os deuses deles. Mas a ideia é muito clara e é muito simples. Veja, os meus deuses cuidam de mim e os meus deuses me ajudam a ter na minha vida aquilo que eu tenho. Então os meus ancestrais, que são os meus deuses, me ajudam a ter aquilo que eu tenho. As pessoas da minha família rezam para ele. A noiva que vem para cá, ela não vai pedir a bênção dos deuses dela. Porque se ela pedir a benção dos deuses dela, dos ancestrais dela, ela vai abençoar a família dela lá na casa dela. Então, por lealdade, eu vou rezar para os deuses do meu marido e vou receber a proteção dos deuses do meu marido. Então, a gente sempre teve que se converter na história da humanidade. A gente teve que converter o nosso sobrenome. Quando a gente veio da África para cá como escravos, nós tivemos que parar os nossos cultos, as nossas crenças da terra, da mãe África, e a gente teve que adotar algumas práticas do país católico que a gente estava vindo, para a gente não morrer na base da chibata. E alguns de nós, para poder
receber comida para poder receber proteção do padre da Igreja Católica, porque talvez fosse mais fácil ser católico naquele momento do que ser um negro amarrado no tronco. Desculpa o barulho da moto. Sim, eu sei que ele existe. Sim, eles abrem o escapamento da moto para mostrar que existem e que é seguro existir e que eles têm uma moto. Então, se você pensar, tem todas essas crenças. O que é engraçado vir isso exatamente no momento em que a gente está gravando um vídeo sobre o que é seguro, o que não é seguro em termos de existência. Interessante. Então, os negros, talvez naquele momento da escravidão, para não ficar presos apanhando num tronco, era mais seguro abrir mão das suas crenças, para si e para sua família, para rezar pelos deuses da Igreja Católica e agora receber essa proteção da Igreja Católica. Aí você está falando de pessoas que se convertiam, que não têm personalidade própria, não. Eu estou falando de pessoas que, para assegurar a sua segurança e a da sua família, tiveram que fazer sacrifícios. Não foi legal. Então, no Theta Healing, o que você faz? Você sobe em Theta e potencializa tudo aquilo que você já fazia. Se você fazia Reiki e recebia a proteção de Mestre Usui, você sobe em Theta e recebe uma proteção maior ainda, uma força maior ainda. Seja as barras de Access, eu sou instrutora e terapeuta de barras, assim como de Reiki, assim como de Magnify Healing. Eu sou praticante de hipnose e eu sou coaching. Então eu uso todas as minhas ferramentas, porém tudo a partir de Theta. As minhas barras são muito mais fortes, extremamente poderosas, a partir exatamente desse momento em que eu me tornei Theta Healer. Então eu subo e me conecto com Deus. Então a nossa diferença entre as barras ou entre o Reiki é que a nossa energia vem direta e exclusivamente a partir de Deus. O Reiki, por exemplo, a energia vai vir... Perdão. A nossa energia no Reiki, ela vem a partir do 5º plano, a partir do Mestre Usui, a partir de todas essas forças do Mestre Usui, do 5º plano. No Magnify Healing, a nossa energia vem através da canalização da Mestre Kuan Yin, que também é mestre do 5º plano. Então o mundo é formado em 7 níveis, 7 planos. Reino mineral, vegetal, nós do 3º plano, animal. 4º plano de existência, os nossos ancestrais, os mortos. 5º plano, os mestres elevados do universo. 6º, as leis. 7º, o Criador. Então, ao invés de eu ir ao 5º plano e receber essa energia do 5º plano, eu vou ao 7º plano e peço a força, a proteção de tudo que eu já tinha, seja do meu anjo da guarda, seja do arcanjo Miguel, seja da Mestre Kuan Yin. Eu continuo usando as mesmas forças, porém com muito mais força, com muito mais energia e com uma grande diferença. Eu não preciso mais pagar nada, eu não dou pulinho para São Longuinho, eu não acendo vela para santo, eu não tenho que acender incenso para o meu Ganesha, eu não preciso mais nada disso, eu não preciso pagar ebó para as minhas entidades da Umbanda, eu não preciso pagar oferenda de nenhum tipo. Eu dou porque eu quero e não mais porque eu preciso. Então eu não dou porque eu tenho medo que eles fiquem bravos comigo. Entende? Eu dou porque eu quero a partir desse momento. Quando eu acendo uma vela para minha avó, eu acendo porque eu quero e não mais porque eu quero que ela tenha iluminação, que ela vá para bom lugar. Quando eu recebo uma coisa do meu anjo da guarda, eu não tenho que pagar com vela pela bênção que eu recebi. Por quê? Porque é simples, a gente sobe ao 7º plano e Deus manda o meu anjo me ajudar, Deus manda a minha entidade da Umbanda fazer, Deus manda uma pomba gira e os meus Exus me ajudarem. É muito simples. Então, o Theta Healing, você não tem que se divorciar daquilo que você já acreditava e que você fazia. É o contrário. A partir desse momento, você só faz com muito mais força e com consciência daquilo que você está fazendo. Se isso faz sentido para você, se você gostaria de compartilhar, se faz sentido, se inscrever no nosso canal do YouTube, @Jordane Marques no Instagram e o nosso canal do YouTube Jordane Marques. Compartilhe, deixe seu like, seus comentários, compartilhe com as pessoas que faz sentido e ajude elas. Eu também agradeço por fomentar o nosso canal. Gratidão!